Eu estava mutada. Deixa eu abrir aqui o nosso material. Bora lá. Então, a semana 6 eu vou estar adiantando agora, né? Porque na aula que vem, na aula de sábado, a gente vai estar estudando o livro de Marcos, porque a gente vai estar começando essa semana também, né? Então, para não misturar, então já vou estar trazendo o ensinamento, né, dessa semana, da metade, né? Vai ser 26, 27, 28 do livro de Mateus, que a gente vai estar finalizando, né? Beleza. Então vamos lá. A gente tem como tema a paixão de Cristo e o início do ministério de Marcos. Tem o foco da crucificação, ressurreição e o poder de Jesus. Então, na segunda-feira, a gente vai estar estudando o capítulo 26, que tem como título o quê? A traição se aproxima. Resumo: Jesus é ungido em Betânia, celebra a última ceia, ora no Getsêmani, é traído por Judas e preso. Então, olha que capítulo importante, esse capítulo 26 do livro de Mateus, né? É um capítulo, eu estou na leitura, né, de 3 meses da Bíblia completa, e eu passei aqui pelo capítulo 26, né, tipo, já lendo o nosso capítulo, e ele é um capítulo muito grande, ele tem 75 versículos, então é um capítulo bem grande, mas ele mostra muitos fatos, né? A gente vê aqui, eu não vou entrar muito, porque a gente vai estar estudando na segunda, então para não ficar muito repetitivo, tá? Só trazendo o resumo aqui. Então, a partir do verso 1 ao verso 5, a gente vê a consulta dos sacerdotes e dos mestres da lei, né? A gente vê aqui versículo 20, do 6 ao 13, a gente vê o jantar em Betânia, né? Quando Jesus ele é ungido. A gente vai ver, versículo 14 ao 16, o preço da traição, né? Judas já traindo Jesus. E a gente vai ver também a ceia, né? A última Páscoa, versículo 17 ao 30. E um aviso a Pedro, versículo 31 ao 35, tá bom? A gente vai ver a oração de Jesus no Getsemane, o momento que ele passou ali no Getsemane, um momento muito tenso, né, ali de Jesus. Versículo 36 ao 46. Jesus é preso no verso 37 ao 56, então Jesus, a gente vai ver toda aquela agonia ali, aquele momento que Jesus ele é traído e Jesus ele já é preso. E aí, gente, começa a ficar muito emocionante a história, porque a gente já sabe o que acontece, mas a gente vai estudar bem mais, né? E a gente vai ver a partir do versículo 57 ao 75, Jesus, não, ao 68, Jesus perante o Sinédrio, né? Várias acusações, e eles exigindo que Jesus falasse que era o Filho de Deus, querendo que Jesus blasfemasse para que eles tivessem motivo para a condenação de Jesus, né? E a partir do verso 69 ao 65, a gente vai ver Pedro negando a Jesus, né? É algo muito tenso ali que a gente vai ver a atitude de Pedro, né? Então, bora lá. A lição que a gente vai aprender: Jesus enfrentou a dor sabendo o propósito eterno de sua entrega. Então, tudo que Jesus suportou foi por amor a nós, né? Foi com propósito, sabendo que nos levaria à eternidade. Aplicação: eu me submeto à vontade de Deus mesmo quando ela dói? E aí, uma pergunta para a gente meditar na semana que vem, hein? Bora lá. Na terça-feira, a gente vai estudar o capítulo 27. E aí, o título, né? O Rei Crucificado. Ah, uma coisa bem legal, meninas. Nesses últimos capítulos, eu vou estar soltando uns videozinhos girando nesse contexto, né? Da crucificação, da morte de Jesus, da ressurreição. Vai ser bem legal, tá? São videozinhos bem curtinhos, tá? Bora lá.
O resumo: julgamento, zombaria, crucificação e morte de Jesus. O véu do templo se rasga. Nossa, esse capítulo aqui vai ser incrível, porque a gente vai ver esse tema aqui, ó. O véu do templo se rasga e vai ser incrível o nosso estudo, hein? Já deixando um gostinho a mais para o nosso estudo da semana que vem, né? Então a gente vai ver isso. Aqui no capítulo 27, a gente vai ver o suicídio de Judas, do verso 1 ao verso 10. A gente vai ver Jesus perante Pilatos, do verso 11 ao verso 31. E a crucificação, o momento da crucificação ali, do verso 32 ao 56. A gente vai ver o sepultamento de Jesus, do 57 ao 66, né? Vai ser um capítulo muito bom da gente estudar, muito, muito bom mesmo. Então, já fiquem preparadas aí para o nosso estudo da semana que vem. A lição que a gente vai estar aprendendo, né? O sacrifício de Jesus foi completo e abriu caminho até o Pai. Uma lição muito importante, vai trazer vários ensinamentos, né? Aplicação. Vamos refletir aqui. Vivo como alguém que foi reconciliado com Deus por esse amor? E aí? É uma perguntinha para a gente estar meditando, né? E para a gente finalizar aqui, eu acredito que um capítulo muito alegre, que vai trazer uma esperança, que vai trazer um sentido para a nossa vida cristã, né? Vocês estão nessa caminhada, iniciando essa caminhada com Cristo, e este é o motivo da gente estar aqui hoje. Foi o quê? A ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Então, na quarta-feira, a gente vai estar estudando aqui o capítulo 28, o título, Ele Vive, né? Vamos ver a ressurreição do nosso Senhor. O resumo: Jesus ressuscita, aparece às mulheres e comissiona os seus discípulos. Então, a gente vai estar estudando o que é essa comissão que Jesus fez, como é que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus, como foi essa aparição do Senhor Jesus às mulheres. Aqui no capítulo 28, a partir do verso 1 ao verso 10, a gente vai estar estudando sobre a ressurreição. Verso 11 ao verso 15, a gente vai ver a mentira que os judeus criaram ali, né? Que os fariseus criaram para que fosse, como eu posso dizer, ali mascarada a ressurreição de Jesus, porque Jesus ele falou: no terceiro dia eu ressuscitarei. Então eles tentaram ali, né, inventar uma mentira para que a ressurreição de Jesus não fosse verdadeira, né? E para finalizar, a gente vai estar finalizando o nosso livro de Mateus, o nosso primeiro livro do Novo Testamento, versículo 16 ao 20. Então, Jesus aparece aos discípulos na Galileia, né? E aí a gente vai ver a grande comissão que o Senhor criou para nós. Então, a lição do capítulo vai ser: a ressurreição é o fundamento da nossa fé e missão. Então a gente vai estar com essa lição, né? No capítulo 28. A aplicação para esse capítulo é: tenho vivido com alegria e poder da ressurreição de Cristo? Será que a ressurreição de Cristo é um dos motivos da minha alegria? E aí, a gente vai estar estudando na semana que vem. Amém? Então, meninas, vamos lá, né? Vamos finalmente para nossas perguntas e a gente finalizar a nossa aula de hoje. Bora lá, eu vou abrir aqui o material para a gente responder aqui as perguntas da semana 5, né? Na semana que vem vai ter também, né, outras perguntas. Então, mas a gente vai estar respondendo na outra aula de sábado, tá bom? Deixa eu abrir o material para vocês.
Semana 5. Acho que tá bom. Bora lá. Semana 5. Primeira pergunta. Quem é a nossa pedra angular? A gente viu, né, aqui no nosso estudo, que a nossa pedra angular é o nosso Jesus Cristo, né? Ele é a nossa pedra angular, onde a igreja está firmada nele. Né? Capítulo 2. O que você aprendeu com a figueira que foi seca por Jesus, né? Então, o que a gente aprendeu? Não aparentar ser algo que não somos, né? Dentre tantas lições que aprendemos, essa foi uma das lições mais importantes que aprendemos, né? Pergunta 3. Qual foram os 2 mandamentos deixados por Jesus e são a base da fé cristã? A gente viu que foi o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo, né? Então, se vocês responderam isso, estão certíssimas, ok? Pergunta 4. O que conseguimos aprender com Jesus sendo o Senhor de Davi? A gente estudou isso essa semana. E aí, qual foi o ensinamento que vocês tiveram? Essa foi uma pergunta mais pessoal, né? Eu respondi aqui o que eu aprendi. Então, vocês tinham liberdade de responder aquilo que vocês aprenderam. Aprendemos que o nosso Senhor Jesus está acima de Davi, pois sua autoridade é superior. Então, esse foi um dos ensinamentos. E caso vocês tenham respondido outra coisa, né? Está correto, foi o aprendizado de vocês. Aqui a pergunta 5. Quantos ais Jesus falou aos hipócritas e aos fariseus? Eu repetindo, né? Eu sei que no estudo teve um erro de ortografia ali e acabou ficando 8, tá? Então eu falei que era 8. Vocês responderam 8, não tem problema, tá? Foi um erro, só corrigindo aqui. Mas foram 7 ais que o Senhor falou aos hipócritas e fariseus, tá bom? Mas se vocês responderam 8, não tem problema, né? Tá correto porque eu tinha ensinado 8, mas corrigindo foram 7, certo? O que é mais importante? Pergunta 6. O que é mais importante? As minhas vestes ou o meu coração? E aí? O que é mais importante? A gente aprendeu que o nosso coração, ele é mais importante, né? Por quê? Porque ele revela a nossa verdadeira intenção, não é mesmo? Então, o nosso coração é mais importante do que as nossas vestes, né, materiais. Bora lá. Pergunta 7. O que dia e que horas será a vinda do nosso Senhor Jesus? E aí, o Senhor Jesus deixou uma hora exata, um dia exato que vai estar voltando? Não, né? A gente viu que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, nem o próprio Jesus sabe, o Filho, né? Nem os anjos, somente o Pai, somente Deus sabe o dia e a hora que virá. Mas trouxe um aprendizado muito importante ali para a gente. Qual? Devemos estar preparados em qualquer momento. Devemos estar preparados, né? Pergunta 8. Qual foi o monte que Jesus estava no capítulo 24, que foi dado aquele sermão ali, né, sobre os sinais? Em que monte ele estava? Ele estava ali no Monte das Oliveiras, né? Como a gente viu no capítulo 24. Então, ele estava ali ensinando-nos no Monte das Oliveiras. Para finalizar aqui, nossa pergunta 9. O que significa o óleo na parábola das 10 virgens? A gente estudou esse capítulo 25, né, que mostra a parábola das 10 virgens e aquele óleo que elas levam, que as virgens prudentes levam à reserva. Aquele óleo, ele simboliza o quê que a gente estudou? A gente viu
que significa a presença do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, significa a presença do Espírito Santo. E para a gente finalizar, pergunta 10. O que significa os talentos nas parábolas dos talentos, né? Os talentos, ele simboliza os dons do Espírito que o Senhor nos deu, né? Então, essas foram as nossas 10 perguntinhas dessa semana, tá certo? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que assistiram até aqui, tá certo? Eu vou estar subindo a nossa aula no YouTube, vocês vão poder estar acompanhando depois, tá? Quem não conseguiu participar hoje, todos os materiais que eu passei hoje aqui, tanto os PDFs como os vídeos, tá? As respostas da semana 5, eu vou estar colocando no nosso grupo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa semana vamos estar finalizando o livro de Mateus. Estou muito feliz com a evolução de todas, tá certo? E um beijo. Qualquer coisa vocês estudando nessa aula, assistindo, surgiu qualquer dúvida, pode estar me mandando, tá bom? Pode estar me mandando no WhatsApp que depois eu vou estar respondendo. Certo? Então vamos orar aqui para a gente finalizar a nossa aula, para a gente, né, seguir a nossa semana, finalizar a nossa semana com a palavra do Senhor. E é isso, vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos em Tua presença para te glorificar, te exaltar, Senhor, por essa oportunidade desse estudo, onde, Deus, aprendemos mais da Tua palavra, extraímos mais da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos moldando. Pedimos, Senhor Jesus, que através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha santificar a nossa vida, santificar nossas vestes, Senhor, que venhamos estar preparados para o teu dia, para te encontrar, Senhor Jesus. Use a nossa vida, continua nos edificando através da tua palavra. Venha, Senhor Jesus, trazer o entendimento da tua palavra aos nossos corações. Abençoe a vida de cada uma das tuas filhas que participaram até aqui. Esteja conosco, Senhor, no final dessa semana e no começo da outra. É o que te pedimos, meu Senhor Jesus, te louvamos e já te agradecemos. Amém. Então, meninas, amém. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Até depois, tá certo? Um beijo e fiquem com Deus.